Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um EduCast, um podcast realizado pelo Centro de Excelência em Aprendizagem Transformadora, em parceria com a PRGA, Pró-Reitoria de Graduação. Assim também, esse podcast é realizado pelo NPDA em parceria com o CCL. Hoje eu estou aqui com mais um convidado, um professor muito querido, professor José Maurício. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mariana. Obrigadíssimo. Eu que agradeço a sua presença. O professor José Maurício, ele é professor aqui no Mackenzie, né, nos cursos de Publicidade e Propaganda, de Jornalismo e Letras. Ele é formado em Propaganda, Publicidade e Criação pelo Mackenzie e em Comunicação e Artes pela PUC de São Paulo. É mestre, doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC, tendo realizado seu período de doutorado sanduíche na Universidade do Minho, em Portugal. Ele é pesquisador da área de linguagem, mídia e tecnologia. E está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre um tema, nossa, que eu achei tão legal o título, achei sensacional, Entre Meios e Mensagens, algumas pistas para se pensar as complexidades da comunicação. Queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso, José Maurício. Pois é. Bom, Mariana, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É muito prazeroso poder falar um pouco dessa área que eu gosto muito. Eu me formei, aqui pelo próprio Mackenzie em Publicidade e Propaganda, depois eu fui fazer Comunicação e Artes, porque eu também queria uma visão mais voltada para o universo da artes, mas a conexão que ele tem com o mundo da comunicação. E aí continuei os estudos, e continuo aí na área. Muito bacana, muito obrigado pelo convite. E de onde veio a ideia para esse título, Justamente quando você me convidou para esse bate-papo, eu fiquei pensando, o que eu acho que é importante? A gente falar um pouco o que é comunicação no mundo contemporâneo. Porque a gente sempre ouve dizer, nossa, a gente está na sociedade da informação, tem muita informação circulando, é um oceano de informações, é muita coisa, a gente é chamado a se comunicar o tempo inteiro, Então tem essa ideia de que o tempo todo a gente é chamado para se comunicar, mas será que a gente se comunica mesmo? Essa que é uma pergunta, porque eu acho que muitas vezes nesse universo gigantesco, nesse oceano de informações, sejam elas imagens, sons, cheiros, Quando a gente entra, por exemplo, na praça de alimentação de um shopping, tem muitos cheiros ali que é proposital, Uma determinada rede, ela pode usar um determinado aroma justamente para gerar identificação. Ou seja, a gente também tem informações táteis, ou seja, todos os sentidos estão envolvidos quando a gente pensa em comunicação, e hoje tem muita informação. Então, o que eu acho que é interessante? Entre meios e mensagens, porque a gente tem muitos meios, Tem muitas mídias, que fazem o papel de mediação nesse processo de comunicação. Então, isso é relevante, e essa ideia, na verdade, vem de um super autor da área, chamado Marshall McLuhan. O Marshall McLuhan, ele escreveu livros muito importantes, e hoje, ele faleceu em 1980, ele entrou bastante nesse debate da comunicação, ali na década de 60 e 70, mas hoje a gente ainda está falando dele, porque ele comentou, ele analisou alguns aspectos que são bastante importantes, E essa ideia de meio e mensagem vem dele. Isso, na verdade, é uma frase clássica que ele disse. O meio é a mensagem. Se a gente quer entender comunicação, a gente tem que entender a natureza do meio pelo qual a gente está se comunicando, A gente precisa, eu quero entender uma determinada rede social, como é que eu me comunico com uma determinada rede social? Eu preciso entender a natureza dessa rede, quais são as questões ali de identidade dessa própria rede social. Então vem é um pouco daí, e justamente porque hoje nós temos muitos meios, então a gente tem muitas mídias, e são muitas mensagens. Eu acho que isso ajuda a gente claro que a comunicação, ela não se resume a apenas isso, Ela também não deve se resumir apenas a essas questões
midiáticas, as questões tecnológicas, né? Existe a comunicação face a face, que é inclusive o que a gente está fazendo agora, né? Existem informações enquanto a gente conversa, a movimentação gestual, isso também faz parte, mas é claro, hoje um aspecto importante é discutir essa dimensão gigantesca, né, que a comunicação tomou justamente por esses aparatos tecnológicos. Então veio daí a ideia do título aqui do nosso bate-papo. Que bacana. E quando a gente fala da comunicação, né, eu entendo que houve uma grande mudança até na gestão, né, da comunicação ao longo dos anos. Queria que você trouxesse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre isso. É muito interessante a gente comentar esse aspecto, porque a comunicação, eu diria que ela é uma adolescente, como área, né? Ela é uma adolescente, ela está agora, né, começando a se entender, passou por algumas crises, né, de uma forma metafórica. A medicina, por exemplo, o direito são áreas muito mais antigas, né? E eu tenho até certidões de nascimento, né, dessas áreas. Então, o Hipócrates, por exemplo, que é um médico grego muito importante para a história da medicina, e por incrível que pareça também para a história da comunicação, porque a gente discute, uma das áreas da comunicação é a semiótica, e ela discute o signo. O signo é tudo aquilo que representa alguma coisa, e comunicação é feita disso, né? Então, palavras são signos, imagens são signos, sons são signos, né? E o Hipócrates, ele falava, ele dizia, né, quando ele via alguém com um determinado sintoma, a ideia de sintoma para ele é um pouco a ideia de signo. Então ele falava, isso é um signo, isso é um sinal de alguma coisa. Então, curiosamente, a medicina e a comunicação, sobretudo essa área, que é muito importante para a comunicação, a semiótica, elas têm aí até um nascimento, né, conjunto. Mas a medicina, então a gente consegue localizar, entre aspas, né, uma origem, né? É muito difícil isso, claro, eu estou falando isso de um ponto de vista narrativo, né? A gente não consegue localizar exatamente na história onde a medicina nasceu ou onde o direito nasceu, por exemplo. Mas a gente consegue identificar mais ou menos, dá para a gente localizar ali, mais ou menos ali, uma identidade dessa atividade. Com a comunicação é um pouco diferente, porque claro que a gente sempre se comunicou, e comunicação faz parte da sobrevivência, né? Da nossa espécie, de outras espécies, isso é muito importante. Mas a comunicação, da forma como a gente está discutindo hoje, a comunicação social, a circulação de informações, quando eu penso como é que eu vou organizar uma determinada informação para colocá-la em circulação, para dialogar com um determinado público, a gente pode pensar que é da Revolução Industrial para cá. Então, a Revolução Industrial, ela teve um papel muito grande na formação disso que a gente chama de comunicação. Porque, por exemplo, a arte, ela é um tema extremamente complexo e também gera algumas controvérsias, mas a arte, ela tem uma ligação com a comunicação, né, bastante grande, porque quando a gente vê uma obra de arte, né, há um processo comunicativo, né, entre o espectador que está vendo aquilo e a obra, enfim, e o próprio autor daquela obra, né? Ele teve algumas intenções, né? Então esse é um aspecto importante. A arte, por exemplo, no Renascimento, ela era fundamental, porque a arte ela conseguia justamente criar alguns valores sociais, né? A forma como os artistas, né, eles reproduziam, por exemplo, ou trabalhavam ideias que eram importantes para a época, isso é muito importante. Hoje a gente vai pensar que é a comunicação que faz isso. É a comunicação, né? Então, por isso é que a Revolução Industrial é muito importante no processo. Porque hoje nós vamos discutir que a veiculação, por exemplo, de anúncios publicitários, eles acabam reforçando ideais da nossa época. O próprio jornalismo também, ele vai trabalhar, né, ele acaba reproduzindo, né, e disseminando valores da nossa época. Então, mas isso é interessante a gente comparar, né? Eu não estou querendo dizer que a arte lá no Renascimento era necessariamente comunicação, mas ela tinha esse papel de reproduzir socialmente os ideais da época, né? E hoje
pós-revolução industrial, a gente tem essa área, né, que a gente chama de comunicação, que ela tem justamente esse papel. E se a gente parar para pensar, o surgimento das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, que também a revolução industrial tem um papel super importante, né, nesse processo, eles geraram outras necessidades. Então eu preciso agora, já que eu tenho grandes centros urbanos, nossa, peraí, aquela informação que circulava boca a boca, por exemplo, na Idade Média, agora não, ela precisa de alguns meios para ela conseguir chegar em um público maior, ela ter um alcance maior, né? Então eu acho que essa é uma ideia importante para a gente pensar. Nossa, muito interessante. Me fez pensar agora, quando a gente fala de comunicação, a gente fala de reflexão crítica também, né? Perfeito. Como que você acha que essa habilidade de refletir sobre aquilo que a gente escuta e capta, né, pode ser o diferencial, né, na nossa vida, né, na vida em sociedade? Isso é perfeito, porque justamente essa ideia de que hoje, né, com a grande quantidade de pessoas que a gente tem no mundo, nos centros urbanos, né, a sociedade, né, de uma forma geral, a gente tem que pensar meios justamente de disseminar as informações. Mas aí que está uma questão, porque muitas vezes essas informações elas são reproduzidas pelas pessoas, mas sem nenhum filtro crítico, sem nenhuma capacidade reflexiva. É simplesmente... A gente pode ver isso, por exemplo, pelas modas, as coisas, as modinhas que acontecem nas redes sociais. Então, hoje eu estou vendo que desde ontem as pessoas estão usando um aplicativo que ele cria um visual, né? Nas suas fotos, por exemplo. Então, ele cria um visual mais próximo de uma animação, né? E aí, agora, as redes sociais estão inundadas por isso. E é muito bacana, inclusive. Mas há que se refletir sobre isso. Por quê? Na grande parte das vezes, as pessoas estão fazendo isso de forma automática. Elas só estão fazendo porque, nossa, peraí, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Mas aí entra uma coisa que é importante no universo da comunicação, que é se perguntar, mas o que é isso? Por que eu estou fazendo isso? O que está acontecendo? É a ideia da reflexão crítica. Então, por isso que reflexão crítica e comunicação são coisas muito importantes e convergentes. Elas devem ser convergentes, porque uma coisa é eu ter acesso a muitas informações e a outra coisa é o que eu faço com essas informações, como é que elas atuam sobre mim e mesmo sobre o mundo. Então, essa é uma pergunta importante. Uma outra coisa que é decorrente dessa questão da reflexão crítica é que comunicação... A gente está falando de comunicação, é a comunicação entre pessoas, né? É isso. A gente está discutindo, né? Como eu disse, a comunicação é uma adolescente, né? Ela é filha de muitas áreas diferentes. A comunicação ela é filha da psicologia, ela é filha da sociologia, né? Das ciências sociais como um todo. Ela também é filha da área de exatas, né? Da área de engenharias, por exemplo, porque a comunicação ela é muito interdisciplinar, né? Para a gente poder pensá-la. Mas uma coisa que é bastante relevante é a gente discutir, por mais que a gente tenha meios, né, e a gente esteja falando que a comunicação hoje ela é muito permeada por questões tecnológicas, comunicação é para que as pessoas consigam interagir, né? E essa interação, ela depende do entendimento do outro. Ela depende de uma palavrinha que está muito na moda, mas que ela é pouco discutida a fundo. Empatia. Se colocar no lugar do outro. Então, é nesse sentido que, até no começo lá da minha fala, eu estava apontando que hoje a gente tem um universo de informações, é um dilúvio informacional, né? Alguns autores ainda vão usar essa expressão, dilúvio informacional. Mas a pergunta é, será que esse excesso de informações faz com que a gente consiga desenvolver um contexto que é extremamente importante, que é o aprender a se colocar no lugar do outro? E aí tem também justamente essas questões, reflexão crítica, né?
o que eu faço com essas informações todas, né? Então, porque a comunicação, ela não pode ser vista apenas como um processo mais ou menos assim, simplista. Eu falei, pronto, está falado, se outra pessoa não entendeu, não me interessa, eu já falei. Não, comunicação não pode ser isso. A comunicação, ela precisa envolver as preocupações. Será que ela entendeu o que eu quis dizer? Será que eu fui claro? O que eu estava querendo dizer com aquilo, né? Então, é esse o processo todo que precisa, né? Quando a gente está falando em comunicação no mundo contemporâneo, é esse processo que precisa vir junto, né, com esse fazer comunicacional. Nossa, sem dúvida. Acho que é mais do que eu falei, é o que também o outro entendeu, né? Também. São as duas partes, perfeito. Falando um pouquinho agora das nossas atividades aqui do Max Teller, né? O professor José Maurício, ele atua dentro da competência, né, de reflexão crítica, comunicação. Exato. Você poderia trazer um pouco disso aqui para os nossos ouvintes? O que você tem feito? Quais atividades que podem ser desenvolvidas dentro do Max Teller? Com certeza. O projeto Max Teller é fantástico, porque ele parte justamente desse pressuposto, né, de aprendizagem transformadora. É justamente essa ideia de que os ambientes, e sobretudo o nosso ambiente educacional aqui, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele pode justamente, como ele já tem promovido, mas a ideia é que o projeto ele amplie isso ainda mais, essa ideia de aprendizagem transformadora. E dentro dessa competência, reflexão crítica e comunicação, é bastante importante porque a comunicação ela acaba permeando praticamente todas as áreas. Toda vez que a gente vai pensar, a gente pode estar, por exemplo, discutindo a competência de cultura global. Mas ali também tem um aspecto comunicacional que precisa ser, né, desenvolvido. Então, eu não quero dizer que a competência de reflexão crítica e comunicação, ela é a mais importante, não é isso, mas a comunicação acaba perpassando, né, por todas as outras competências. Então, nesse sentido, é bastante importante a gente pensar justamente a complexidade, por isso que eu ainda coloquei isso no título, a complexidade da comunicação, né? O que eu estou falando, né? E eu posso falar isso de diversas formas, porque no mundo contemporâneo eu posso falar utilizando redes sociais, eu posso utilizar música, eu posso utilizar as múltiplas linguagens, né? E os seus signos, por isso que a semiótica é bastante importante nesse sentido. Então, as atividades que a gente tem desenvolvido são atividades justamente para trazer para o nosso aluno e também, né, para o nosso corpo docente, de certa forma, a consciência do uso da linguagem. Porque uma coisa é eu simplesmente reproduzir uma informação, como é o caso de alguma moda viral de rede social, como eu estava comentando, né? Outra coisa é eu ter consciência daquilo. Nossa, isso que está acontecendo agora me lembra determinado movimento artístico. Nossa, esse movimento artístico estava discutindo algumas questões que são importantes de tal forma para a sociedade. Então, criar essa rede de conexões é muito importante. Isso é consciência do uso da linguagem. Então, eu acho que uma das questões principais da competência de reflexão crítica e comunicação é justamente trazer consciência do uso da linguagem. Por que a linguagem é tão importante para a gente? Por que as linguagens são tão importantes? Elas conectam a gente, né? Elas conectam as pessoas, elas permitem que eu consiga me expressar. Muitas vezes não, porque muitas vezes eu sinto, eu não estou conseguindo me expressar, eu preciso amadurecer mais uma ideia. Trazer essa consciência é importante, justamente para a gente conseguir lidar com esse universo gigantesco de informações que a gente tem no mundo atualmente. Entendi. Nossa, muito interessante, conversa muito boa. Eu queria entender um pouquinho também quais que são os impactos positivos ou não, né, desafios, para que uma boa comunicação ela possa servir de motor propulsor, né, para a nossa sociedade e também a reflexão crítica que é tão importante. Exato, exato. Eu acho que uma coisa bastante importante é a gente sempre fazer essa pergunta quando a gente vai discutir comunicação ou dar início a um processo comunicativo. Seja ele... vou usar como exemplo os meus alunos da publicidade. Quando eu estou conversando com eles sobre comunicação, então a gente discute lá, olha, determinada marca precisa dialogar com um determinado público.
quais são as opções possíveis, onde que esse público, a gente tem que entender quem é esse público, né? Quais são os costumes, qual é o tipo de linguagem que é mais adequado e assim por diante, né? Então ali a gente tem esse processo. Mas a gente não pode partir do pressuposto de que, olha, eu já identifiquei a identidade do meu público, eu já sei qual é a linguagem com a qual eles estão acostumados e é assim que eu vou fazer, e isso 100% de certeza que vai dar certo. Esse é um perigo. Esse eu acho que é um perigo do mundo da comunicação. A gente tem que aprender a lidar com algumas incertezas. E uma incerteza importante, é claro que a gente quer ser entendido, né? E a gente também quer entender os outros, né? Essa é uma premissa importante para a comunicação. Mas muitas vezes isso não é possível. Às vezes isso não... Porque a gente está discutindo comunicação e vai depender do estado emocional, por exemplo, de quem está ouvindo. Vai depender do estado emocional de quem está falando. Então, eu falar uma coisa num determinado dia pode ser completamente diferente de eu falar essa mesma coisa em outro dia. Porque a gente tem, né, justamente essas complexidades todas envolvidas. E nesse sentido que eu acho que é importante quando a gente vai pensar a comunicação, a gente saber ler um pouco os ambientes e saber entender um pouco aquele determinado contexto que está acontecendo ali. Pode ser, né, vou dar um outro exemplo de sala de aula, já aconteceu isso bastante comigo. Eu entro com uma aula já preparada, né, para falar de um determinado assunto. Quando eu começo a conversar com a turma, eu consigo perceber que eles estão um pouco ansiosos hoje. Não vai ser interessante eu falar desse assunto nesse momento, porque talvez eles não estejam aptos para ouvir. Claro que não é necessariamente todo mundo, mas eu acabei percebendo, falando, o ambiente hoje está um pouco ansioso. Eles estão mexendo muito no celular, o que está acontecendo? Isso é importante para o sucesso da comunicação. Inclusive perceber, nossa, tem momentos que não dá para falar algumas coisas, né? E sempre ficar de olho no resultado. Quando você disse alguma coisa, quando você falou, né? Quando você, pode ser por imagem, uma música, quando você deu justamente o start nesse processo, ficar de olho na forma como aquilo está sendo recebido. Não é só porque você falou e pronto, acabou. Não, muito pelo contrário. Você tem a partir dali, né, um outro processo que é, vamos agora ficar vendo, né, como aquilo foi recebido, né? E isso vale para a gente também. A gente ficar assim, peraí, como que essa informação, hoje eu estou entendendo essa informação. E amanhã? Como? Isso é reflexão crítica, por exemplo. Então, eu diria que o sucesso da comunicação está na gente prestar atenção na complexidade dela. E na complexidade, por quê? Quando a gente está pensando em comunicação, é uma relação nossa, né? Nós como indivíduos, né? Eu posso estar sozinho, ou pode ser um grupo, em um determinado ambiente. Eu preciso entender quais são as características desse ambiente. Onde é que eu estou? É uma lição clássica que aparece nos livros de teoria da comunicação. A gente não vai para uma academia, por exemplo, vestido de terno e gravata, assim como a gente não vai de short, chinelo, né, e camiseta para um casamento, porque tem alguns códigos. Qual é aquele ambiente? Eu preciso aprender a ler esses ambientes. E essa leitura e ler esses ambientes vai da criação de repertório. E aí a gente tem que consumir bastante literatura, muito cinema, muitos filmes, as linguagens diversas, né? E a gente tem que ir porque é um processo, a gente vai se construindo para conseguir ler os ambientes e ler a gente mesmo. Eu acho que nesse processo a gente acaba também aprendendo a ler a gente mesmo. Nossa, que interessante. A empatia que você trouxe, né? A resiliência, o olhar o outro, enxergar os espaços. A gente estou aprendendo muito aqui também. Para a gente caminhar, né, para o nosso final aqui do podcast, queria ficar conversando horas, mas a gente combina outros. A gente combina vários. Sim. Eu queria que você deixasse uma frase ou uma mensagem final para os nossos ouvintes com relação ao nosso tema aqui de hoje, que foi tão rico. Olha, são muitos autores que eu já entrei em contato e eu jamais diria, nossa, eu sei 100% da obra desses autores. É sempre um processo, né? Alguns me encantaram muito
como o próprio Marshall McLuhan, que é esse teórico da comunicação fantástico, a forma como ele entendeu a comunicação, que até hoje está mexendo com a sala de aula, com os ambientes comunicacionais, empresariais, enfim, né? Essa ideia de que o meio é a mensagem. Mas existe um divulgador de ciência chamado Steven Johnson, e ele escreve de uma forma maravilhosa, ele fala de ciência de uma forma muito romanceada, né? Eu costumo brincar, falar, quando eu crescer eu quero ser o Steven Johnson, eu quero escrever como ele. E ele tem um livro, que é, se eu não estou enganado, é de 2010, é um livro chamado De Onde Vêm as Boas Ideias. Esse título pode parecer um tanto quanto, né, muito simplista, porque ele está tentando dizer, né, dar uma fórmula, mas muito pelo contrário. O título é um gancho, né, ele consegue né, pegar a gente, mas quando ele vai discutindo, ele vai justamente mostrando. Olha, discutir de onde vêm as boas ideias é muito complexo, né? E ele vai falar que os ambientes, né, os ambientes complexos são muito importantes para a gente. Ele ainda vai ter um momento do livro que ele fala assim: as maiores ideias dos cientistas, elas não vieram necessariamente do momento que ele estava sentado na mesa. Elas podem ter vindo da hora do café, porque na hora do café ele estava conversando com outras pessoas e aí teve um insight, né? Ele fala, é a hora que você coloca as suas ideias para conversarem com as outras, né? E aí ele vai comentando, ele fala, né? Os cafés parisienses, por exemplo, eram motores de ideias. Justamente porque eles eram um pouco caóticos, então um pouco de causa é importante nesse processo. E ele acaba parafraseando o Louis Pasteur, e nesse livro dele ele fala assim, o acaso favorece a mente conectada. Então eu acho que essa frase é muito bacana para a gente poder discutir comunicação no mundo contemporâneo, justamente nesse universo gigante de informações. Quando a gente está com um projeto em mente, quando a gente está com um objetivo, às vezes é importante a gente desligar dele um pouco. Mas por acaso a gente pode encontrar uma informação e a gente fala, nossa, essa informação pode ser legal para aquilo que eu estava pensando. Por isso que eu gosto muito dessa ideia dele, de que o acaso favorece a mente conectada. Nossa, muito legal, que papo bom, muito obrigada, viu, José Maurício? Bom, com essa frase maravilhosa, então me despeço aqui, agradeço, foi demais. Eu que agradeço. A gente está convidado já para os próximos e muito bem, eu gostaria de encerrar aqui então o nosso bate-papo, não percam os próximos podcasts que a gente tem preparado aqui para vocês com muito carinho. Um grande abraço e tchau, tchau.